Vocês pediram muito, então no vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são os segredos de um parecer técnico para concursos de arquitetura ou para concursos públicos de uma forma geral. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos aprender então como que se faz um parecer técnico para provas de concursos de arquitetura. Essa que é uma novidade assim, né? Novidade no mundo dos concursos de arquitetura, porque em algumas carreiras, como concursos de tribunais ou concursos da área de controle, isso já é uma realidade já há muito tempo. Mas no mundo dos concursos de arquitetura, o parecer técnico é sim uma novidade. Porque normalmente quando as bancas pedem nas provas de arquitetura, né, questões dissertativas, elas pedem questões discursivas ou estudo de caso, né? Então hoje nós vamos analisar quais são os principais pontos de um bom parecer técnico para a sua prova de concurso aí de arquitetura, ou para qualquer outra área também, né? Se você está assistindo esse vídeo e não estuda necessariamente para concursos de arquitetura. Então vamos começar. Qual que é o primeiro aspecto que você precisa saber sobre o parecer técnico? A primeira informação importante é: você precisa emitir uma opinião, um embasamento técnico sobre algum assunto. E normalmente esse assunto vai ser algum tema dos seus conhecimentos específicos do edital. Isso é bastante importante. Você precisa também concluir alguma coisa. Então, diferente do estudo de caso, que a conclusão ela é opcional, aqui no parecer técnico não, ela é obrigatória. Você tem que necessariamente chegar a uma conclusão. Mas a gente já vai falar sobre isso quando a gente ver então a estrutura de um parecer técnico. Mas guarde então essa primeira informação. Você precisa ter um embasamento técnico sobre algum determinado assunto. Isso é bastante importante porque daí sim você precisa dominar todos os conteúdos, né, do conhecimentos específicos do seu edital. Felipe, como que eu vou fazer isso? São muitos conteúdos. Normalmente a banca não vai vir com alguma coisa muito específica para você na hora da prova, para você desenvolver o seu parecer técnico, assim como ela também não vai vir com um assunto muito específico no estudo de caso ou numa questão discursiva. Ela vai pegar um tema mais genérico, mas é óbvio que o candidato precisa estar preparado. A resposta é óbvia, você precisa fazer um bom estudo, uma boa preparação sobre os conhecimentos técnicos do seu edital. Não adianta você querer tentar adivinhar qual vai ser o tema da redação, qual vai ser o tema do estudo de caso. Você precisa se preparar adequadamente, fazendo um bom preparo nos seus conhecimentos específicos. Então tá, a gente já sabe que para o parecer técnico a gente precisa fazer uma análise, né, tecnicamente sobre um determinado assunto e precisamos emitir uma opinião, fazer um julgamento. Isso é bastante importante. Por exemplo, numa redação você não vai dar a sua opinião sobre nada. Num parecer técnico, sim. Por quê? Porque o parecer técnico é quase como se fosse um laudo de um especialista sobre um determinado assunto. E como a gente já disse, o parecer técnico vai ser sobre algum tema dos seus conhecimentos específicos. Portanto, ele é muito parecido nesse aspecto com um estudo de caso, que também normalmente vem sobre algum tema do conhecimento específico do edital. Mais uma informação sobre o parecer técnico: o número de linhas que normalmente tem um parecer técnico. O número de linhas ele é maior do que um estudo de caso ou que uma questão discursiva. Normalmente, o parecer técnico em provas de concursos eles vão ter de 60 a 90 linhas. Essa é uma diferença bastante grande, né? Porque normalmente os estudos de caso e as questões discursivas elas têm em média no máximo 30 linhas, né? Então você vai ter o dobro de linhas para desenvolver o seu raciocínio, o seu julgamento sobre um determinado assunto. Isso é bastante importante porque normalmente é aí que a banca vai descobrir se o aluno, né, se o candidato tem domínio ou não sobre aquele assunto. Porque desenvolver 60 linhas sobre um determinado assunto não é fácil se você não tiver domínio sobre o assunto. Uma outra curiosidade, olha, que é bem parecida inclusive com questão discursiva e estudo de caso. No parecer técnico, a banca vai te dar os seus tópicos frasais, né? Como assim chamamos aquelas perguntas que normalmente vem acompanhada do texto. Então, normalmente a banca vai te dar o comando, né, da questão, vai falar sobre alguma coisa, vai contar uma historinha, alguma coisa, e então vem as perguntas. Normalmente 4 ou 5 perguntas. E
fique muito atento a isso, porque são essas perguntas que vão nortear toda a estrutura do seu parecer técnico. Isso é bastante importante, que vai fazer muita diferença. Você precisa saber estruturar corretamente o seu parecer técnico para tirar uma boa nota na hora da sua prova, na hora do seu concurso. E agora que a gente já falou sobre o que é um parecer técnico, que nada mais é do que um texto dissertativo, assim como o estudo de caso, assim como a questão discursiva, nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que é aprender como se faz uma estrutura de um estudo de caso. Mas antes disso, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concurseiros. Então deixe seu like para mim. E agora vamos falar como que é a estrutura de um parecer técnico. Nesse vídeo eu vou trazer apenas como que funciona realmente a estrutura. Se precisa de introdução, se não tem introdução, se conclui, se não conclui, como são os parágrafos de desenvolvimento. E no próximo vídeo, no vídeo da semana que vem, eu vou trazer então como se faz um parecer técnico na prática. Eu vou elaborar aqui com vocês um parecer técnico aqui no vídeo para você conseguir treinar aí com os temas que você tem no seu conteúdo programático da parte de conhecimentos específicos do seu edital. Mas como que é a estrutura do parecer técnico? A primeira coisa que a gente tem que entender, e aqui está a grande diferença, na minha opinião, do parecer técnico para o estudo de caso ou para a questão discursiva, a introdução. Por que eu estou falando isso? Porque no parecer técnico a sua introdução vai ocupar 2 parágrafos e não apenas um, como são nos outros casos de estudo de caso e de questões discursivas. Isso é bastante importante. Você vai fazer 2 parágrafos de introdução no parecer técnico. No primeiro parágrafo você vai sempre começar assim, ó. Trata-se de um parecer de natureza técnica sobre determinado assunto. Qual que vai ser esse assunto? O assunto vai estar lá no comando da questão, né? Lá onde você tem qual que é comando, antes de vir as 4 perguntas ou 5 perguntas, você tem então qual que é o título, qual que é o assunto do seu parecer técnico. Então nesse primeiro parágrafo da sua introdução é bem simples e curto, né? Você apenas vai colocar: trata-se de um parecer de natureza técnica sobre o assunto tal, e vai discorrer sobre o assunto sem entrar necessariamente profundamente nos seus tópicos. Isso você vai deixar para o seu desenvolvimento. Aqui você só vai fazer uma chamada para o assunto do qual você vai abordar. No segundo parágrafo da sua introdução, aí sim você vai apresentar o problema. E como que você vai fazer isso? Lá no seu comando da questão, na sua pergunta, ela vai te trazer um problema, que é o problema que vai ter que ser solucionado, né? Então você vai reescrever esse problema com outras palavras, né? Você não vai copiar exatamente o que diz a pergunta lá, você vai reescrever, assim como você já está acostumado a fazer no seu estudo de caso. Você vai reescrever com outras palavras o comando da questão. Simples, ponto. Aí você já tem a sua introdução. Na verdade, a gente fala que são 2 parágrafos de introdução, só que nada mais é um desmembramento, né, do primeiro e do segundo parágrafo, que normalmente ocorre lá no estudo de caso. Você coloca tudo isso num parágrafo só. Aqui não, aqui você vai desmembrar no primeiro parágrafo e no segundo. E agora a gente vai falar do desenvolvimento, que é com certeza a parte mais importante de qualquer texto aí dissertativo, né? A parte do desenvolvimento, ela segue o mesmo raciocínio do estudo de caso. Você vai responder as perguntas que a banca te trouxer. Só que como que você vai fazer isso? Isso é muito importante, gente. Cada parágrafo de desenvolvimento será referente a uma resposta que você vai dar a uma pergunta. Não queira responder mais de uma pergunta no mesmo parágrafo, porque você vai ser penalizado. Então, se a banca te trouxe 4 perguntas lá no seu parecer técnico, cada uma dessas perguntas deverão ser respondidas em parágrafos diferentes, ou seja, você terá 4 parágrafos aí de desenvolvimento. É bem simples, segue a mesma lógica que o estudo de caso. No próximo vídeo que a gente vai fazer na prática, um parecer técnico, você vai ver como que isso é bem simples de se fazer. Outra coisa, nada de começar os seus parágrafos de desenvolvimento falando sim ou não.
pelo amor de Deus, você já deve saber disso, mas isso é um texto dissertativo. Você não pode começar como se fosse um questionário. A banca vai te penalizar se você fizer isso, porque é um erro grave de estrutura. Você tem que demonstrar que você não só tem um conhecimento técnico, mas também você sabe estruturar o seu texto. Então, nada de começar com respostas diretas, sim ou não, talvez, não, nada disso. Você pode começar o seu parágrafo de desenvolvimento reescrevendo a pergunta, não de forma literal, por favor, você pode dar uma reescritura aí para a sua pergunta e daí sim trazer a resposta. A gente vai ver como funciona isso no próximo vídeo, que a gente vai colocar a mão na massa e vai fazer o texto na prática. Mas então a gente já sabe, para cada pergunta é um parágrafo de desenvolvimento. Então se a banca trouxer 4 perguntas, são 4 parágrafos de desenvolvimento. Se ela trouxer 5, são 5 parágrafos. E por último, nós temos a conclusão. E a conclusão, ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela não é opcional, tá? Ela é obrigatória. Você está emitindo um parecer técnico, então a banca vai querer saber qual é a conclusão que você chegou, qual é a solução desse problema que você está tratando ao longo de todo o seu relatório, porque o parecer técnico nada mais é do que um relatório. Então, sua conclusão, ela é indispensável e não é facultativa aqui, como é em outros textos, tá? Outra coisa importante, você vai começar mais ou menos assim. Diante do exposto, conclui-se que, ou por fim, conclui-se que, sempre usando os conectivos, né, para fazer menção que você está concluindo o seu texto. Aí você vai fazer todo o seu raciocínio, a sua conclusão, né, fazer o seu fechamento e vai terminar assim, mais ou menos assim. Submete-se este parecer técnico à análise superior. Por que isso? Porque você vai submeter esse parecer técnico à análise de alguma autoridade. Esse parecer técnico, normalmente, é um texto que ele foi contratado por alguém para emitir uma opinião de um especialista sobre um determinado assunto. Você está escrevendo esse texto para alguém. Então, submete-se à análise superior ou algo parecido. E assim você encerra o seu parecer técnico. Gente, ele não é muito difícil. No próximo vídeo a gente vai fazer na prática um parecer técnico, e vocês vão ver que é bem simples de fazer, não tem nada de diferente, muito diferente do estudo de caso ou da questão discursiva. A única coisa diferente é que realmente é o dobro do número de linhas, então você precisa ter argumentos, mas a banca também vai te trazer vários tópicos frasais, aí, normalmente 4 ou 5, para você discorrer sobre o assunto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.